Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de novembro de 2023, que acabou de sair aí no início desse ano, do fundo Betal11, fundo de agrologística. Vamos ver aqui algumas atualizações referentes a esse fundo, tá? Então fique conosco aí. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, é tudo de graça, mas você ajuda muito a gente aqui no canal. E também o link do nosso grupo do Telegram tá na descrição do vídeo, assim como o link também desse relatório gerencial e também das nossas redes sociais. Se inscreva lá e em curta distância. Vamos lá então. Betal11, fundo aí que caiu muito de preço aí no mercado em novembro e no início de dezembro, né? A gente vai ver qual foi a performance dele, né? Nesse mês de dezembro né, pegando aí a evolução dele nesse mês de dezembro, mas o relatório vai falar da performance dele no mês de novembro, ok? Fundo que anuncia seus proventos ali próximo ao 15º dia útil aproximadamente, então mais para a segunda quinzena do mês, e pagou no último dia 27, ok? Então, ó, o fundo que investe na cadeia do agronegócio, né? Mas não é um fiagro, só que ele foca na área logística. Lá na área logística há um setor um déficit muito alto. A gente sempre fala aqui, frisa em todos os relatórios do Beta11, é um setor com um déficit muito alto no Brasil, né? Com falta de infraestrutura de armazenagem, principalmente, por isso o país não consegue produzir mais ainda do que ele produz, tá? Então o fundo, vendo essa vertente aí, né, essa possibilidade de investimento, é o que ele faz, então, através de alguns imóveis aí relacionados ao agronegócio. A gente vai ver que é bem diversificado, inclusive tem até papel aí que tem prejudicado o fundo nos seus resultados. Um fundo que tem desde fevereiro de 21, administrado pela BTG Pactual, também gerido pela BTG Pactual, tem uma taxa de administração que inclui taxa de gestão que é sobre o valor de mercado, porque ele integra o IFIX de 1,10%, não tem taxa de performance e só fez a emissão inicial mesmo, só fez o IPO, não tem outras emissões, tem quase 6 milhões de cotas emitidas, é um fundo na base 100, né? E o código de negociação na bolsa BTAL11, prazo de duração indeterminada, e é para investidores em geral. Bom, vamos seguir aqui, mas antes queria dar uma olhada com vocês aqui no gráfico do preço dos últimos pregões do Betal11, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no Status Invest. Aqui está o gráfico do fundo, né? O fundo que chegou a bater aí, ó, R$ 72. Esse valor aqui foi no mês de dezembro, aqui, ó, 4 de dezembro aproximadamente, ele batendo R$ 4, tá bom? Menor valor aí de fechamento, né, dos últimos 12 meses. A gente verifica que o fundo então deu uma estilingada aqui nos últimos dias do ano, assim como a maioria dos fundos subiu nesse fim de ano, tá? E fechou aí, ó, hoje, dia 3 de janeiro, cotado a 79,79, foi o fechamento do dia 3 de janeiro, mas ele começou a subir aqui a partir do dia 23, tá? Subiu aí como os outros fundos também subiram, tá? Então, fundo chegou a bater 72, deu uma subida aí em torno de 10%, né? Desde o dia 4 aí em dezembro, ó, quase, mais de 10%, quase 11% de alta nesses últimos 30 dias. Bom, vamos voltar lá para o relatório. Então a gente vê aqui os destaques do mês de novembro, né? 437 milhões foi o valor de mercado, porque o encerramento da cota foi de R$ 73 lá no fim de novembro, o valor patrimonial 628, o fundo está em torno aí, então, de 30% abaixo do seu valor patrimonial, que é quase R$ 105. Então o fundo está bem abaixo do valor patrimonial por causa dos rendimentos, basicamente, né? Os rendimentos derrubam muito o preço de mercado e a queda dos rendimentos aqui, a inadimplência de um CRI, foi o que ocasionou principalmente essa queda do Betal11 nas últimas semanas, tá? Desde outubro, na verdade. O dividend yield mesmo assim está acima de 10,5%, são quase 45.500 investidores atualmente. Eu não sou cotista do Betal11, e o prazo de vencimento médio dos seus contratos, que são todos atípicos, né? 8 anos e meio. São 11 ativos, né? Tem entre eles 2 CRIs. A liquidez média no mercado secundário está em torno de 1 milhão
aí foi em torno de 1 milhão nesse mês de novembro, 100% de contratos atípicos e 450 mil toneladas de capacidade estática. E aqui entrando nos comentários do gestor, a gente vê que em novembro, então o fundo teve um resultado de 4,3 milhões. A gente vai ver esse detalhamento aqui, né, comparando com os meses anteriores. Né, teve uma receita de 4,3 e um resultado, depois das despesas, de 3,8 milhões de reais. Tá? Então a gente vê aqui também a queda, mais uma queda, né, nos seus dividendos, né, nos seus rendimentos aí, observando os últimos 12 meses principalmente, mas é o menor rendimento distribuído pelo Beta 11 historicamente, né, desde fevereiro de 2021. O fundo então reduziu aí seus rendimentos por conta desse baixo resultado de inadimplência e também o fundo segue em não realizar operações táticas, né, através de compra e venda de CRIs, tá? Porque tem 2 CRIs na carteira, né? Deve ter várias cotas desses CRIs, então ele faz ali uma operação tática de ganho no mercado secundário. Ele não fez dessa vez, não tem feito, na verdade, pelo menos os últimos 3 meses de resultado que a gente vê setembro, outubro e novembro, a gente não viu esses resultados lá complementando a receita do fundo. No CRI Serpasa segue aí a venda dos ativos imobiliários dos sócios, porque nesse CRI aqui as garantias, né, é a alienação fiduciária do imóvel rural e também fiança dos acionistas. Então eles têm procurado aí vender alguns ativos para fortalecer o caixa da empresa, né? E aí sim cumprir então com as obrigações junto com o CRI, né? Junto com esse financiamento. Então a gente tem acompanhado isso aí já há alguns meses e não tem resolução, não tem nenhuma resolução aí que a gente tem visto, não tem nenhuma evolução que a gente viu para sanear essa dívida aí que no CRI Serpasa. E falar aqui sobre o resultado de novembro, né? Então, R$ 73,00 foi a cota de fechamento. O fundo nos últimos 12 meses caiu 18,4%. Na verdade, a rentabilidade foi negativa em 18,4% contra 10,8% do IFIX, positivo, né? E aqui a gente verifica também sobre o patrimônio do fundo, né? Que está em torno de 30% descontado, que eles chamam, né? Mas está abaixo do valor patrimonial no mercado secundário. E ele também comenta aqui sobre o índice nacional de preços, né, que até que está estável aí, né, em torno de 0,28, 0,30. Era a expectativa, fechou novembro então com essa taxa aí, o IPCA, né, com esse indicador. E mais para baixo a gente verifica o volume financeiro e a concentração por ativo. Então o fundo tem um valor considerável nos CRIs, por isso esse impacto na receita do fundo, né, e essa redução dos rendimentos. Tem uma participação considerável aqui nos CRIs. A gente verifica que os imóveis aí tem 473 milhões em imóveis e quase 200 milhões em CRIs, tá? Em torno aí de 25% a 30% em CRIs. E o patrimônio líquido do fundo, né, eliminando aqui, na verdade, descontando as opções de compra, já que o fundo, né, adquire os imóveis, mas os antigos proprietários que ficam normalmente como arrendantes têm a opção de compra, e isso é lançado como uma obrigação do fundo, né, dentro do patrimônio, e reduz ali o patrimônio líquido, tá? E está em 628 milhões atualmente. Não tiveram alterações aqui em relação aos percentuais do portfólio, né? E a receita mensal ainda maior continua sendo a da Coruripe, né? De 15 centavos aí em torno, né? Seguida aí do CRI Andali e do FS Bioenergia, são os principais, né? E dentro do pagamento dos proventos, a divulgação foi no dia 19 de dezembro, pagou no dia 27, no 18º dia útil. E o fundo, então, foi de 64 centavos por cota, database 30 de novembro. Dentro aqui dos resultados, a gente vai verificar o fundo, ele tem a obrigação, tá? Já que ele é um FII, não é um FIAGRO, ele tem a obrigação de distribuir 95% do resultado de caixa, no mínimo, né? 95% do resultado de caixa semestral. O FIAGRO não tem essa obrigação, mas como o Betal é um FII, ele tem essa obrigação aí
por lei, tá? Lei 8668 de 93. E o que a gente verifica aqui dentro dos resultados, né? O fundo manteve a receita imobiliária, não tem alterações na receita imobiliária. A receita do CRIC tem essa variação, ó, esse mês foi menor do que outubro, então o fundo teve aqui renda fixa até um pouco melhor, né? Rendimento de caixa, não está fazendo ganho de capital nas vendas, compra e venda dos FIIs e dos CRIs, né, atualmente, e a receita foi de 4,3 milhões, despesas aqui também estabilizadas, e o resultado do fundo foi menor, então, de 3,8 milhões, resultado semelhante ao de setembro, porém o fundo distribuiu todo ele, né, 64 centavos, diferentemente aqui de setembro, que ele complementou, ele distribuiu 100% então do resultado em novembro, tá? A gente verifica que como os ganhos de capital é importante aqui na complementação da receita, né? Ganho de capital na compra e venda dos CRIs. Então o fundo não tem feito, isso reduziu aí a receita do fundo, né? Mesmo porque o CRI Serpasa deve estar bem desvalorizado por conta da inadimplência, né? E aqui a gente verifica que na composição do resultado do mês, o principal é a receita imobiliária, né? Sem a receita imobiliária aqui, o resultado seria ali em torno de 50 a 52 centavos, e se ele distribuísse 100% seria em torno disso aí, né, entre 50 e 55 centavos, mas o CRI tem uma participação importante, né, e faz com que o fundo de 11 centavos, por exemplo, aqui mesmo com a inadimplência, faz com que o fundo tenha um resultado de 64 centavos. Pelo valor de mercado, o fundo Tech está distribuindo um bom rendimento, tá? Pelo valor de mercado. Pelo valor patrimonial, realmente, está ali em torno de 0,6%. Não tivemos alterações também na composição dos ativos, né? Mantém-se ali os segmentos, não tivemos alterações aqui em relação aos relatórios anteriores. Então, dentro da atualização aqui, não tem nenhuma atualização a ser feita, né? Todos os contratos, né, continuam sendo atípicos, ele é bem distribuído em relação ao perfil dos locatários e os tipos de ativo. No indexador, todo ele é IPCA. A gente verifica que a maioria dos contratos vem só a partir de 2031 e vai ter um reajuste bem considerável agora em fevereiro, pelo IPCA, claro, né, que é 100%, de 41% aí dentro da receita imobiliária. Aqui a localização geográfica também, a gente verifica que a maioria está em Goiás, né, em relação à receita imobiliária. E dentro do portfólio são 555 milhões em ativos adquiridos, cap rate médio, o retorno médio de 10,7% e o prazo médio de 8,5 anos. São esses daqui, né, esses ativos, são 11 ativos, sendo que 2 deles são CRIs, né, são CRIs, então aí que o fundo tem quase 200 milhões de reais. E a gente verifica que a liquidez média no mercado teve uma alta em novembro, né, já que o preço caiu, mas muitos aí então entrando no fundo. A gente verifica que foi de quase 21 milhões de reais o volume total no mês de novembro, e a média foi uma das maiores aqui, né, no semestre, né, 1 milhão de reais de liquidez média diária no mercado. E a rentabilidade no mês foi negativa em 10,6% no mês de novembro. Realmente o fundo teve uma queda bem relevante, né, no mês de novembro. Dezembro deu uma recuperada, né, mas a maior queda foi realmente em novembro, ok? Então é isso aí, atualização do Betal11, a gente segue acompanhando aqui essa situação do CRI aí, né, que tem um impacto muito relevante na receita do Betal11, tá? Então fique conosco aí, se inscreva no canal, não perca tempo. Se você está estudando também o Betal11 e quer acompanhar conosco, né, se inscreva aí e acompanhe diversos fundos aí que a gente acompanha no mercado, e alguns a gente posta aqui os relatórios gerenciais para a gente saber o que a gestão está fazendo e, né, e que aí o fundo, qual é a perspectiva do fundo, tá? Tá uma boa oportunidade, na minha opinião, entrar no Betal11. O fundo tem ali ativos consolidados, mesmo que os CRIs aí não fossem ruins, né, aí no futuro, mas os ativos, a gente vê que a receita dos ativos reais são bem redondinha aí, né, e o fundo segue bem estável. E se excluíssemos, né, o CRI dentro do resultado, o fundo distribuiria aí entre 50 e 55 centavos a preço de mercado. Para mim tá uma boa oportunidade, ok? É isso aí então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, até o próximo vídeo, tchau, tchau.